Olá, segundão, tudo bem? Então a gente acabou voltando aí para as nossas videoaulas. Vou aproveitar inclusive esse primeiro momento para a gente poder conversar, para a gente poder se situar, tá? Então, o porquê da gente estar voltando para as videoaulas, eu acho que é o primeiro ponto que a gente, precisa conversar. É o seguinte, pessoal, vocês sabem que eu faço parte do grupo de comorbidades, né? Então eu realmente não volto nesse primeiro momento, tá? Por conta disso, eu estive conversando com o colégio e também conversei com vocês a respeito, de um melhor horário aí para a gente poder seguir com as nossas aulas, tá? Porque agora vocês estão com uma grade de segunda a quinta-feira, né, das aulas presenciais, e às sextas-feiras vocês algumas matérias terão videoaulas. E entre essas matérias estão inglês, tá? Por quê? Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente optou por essas videoaulas. Conversando com o colégio, conversando com vocês, tá? Alguns alunos deixaram bem claro para mim que à tarde, porque seria à tarde que a gente teria para ter essas aulas de inglês, inclusive eu estava pensando em ter essas aulas na segunda e na terça-feira, tá? E alguns alunos falaram o seguinte para mim: professor, eu faço outro curso à tarde. E mais do que isso, alguns alunos vieram conversar comigo que trabalham, ou ajudam os pais porque tem comércio, ou porque está fazendo estágio, em algum lugar, e eu acho isso assim extremamente importante, tá? Trabalhar é extremamente digno, tá? Então eu acho que, conversando também com o colégio, a gente chegou à seguinte conclusão, vamos tentar então colocar inglês num horário que a gente não prejudique nada nem ninguém, tá? Porque em momento, algum, eu gostaria de me sentir tipo assim, puxa vida, as minhas aulas estão à tarde, mas fulano, ciclano estão perdendo a minha aula porque estão trabalhando, porque estão fazendo outro curso, Então eu não ia me sentir à vontade em relação a isso. Então a gente achou melhor, a gente voltar para esse sistema de videoaulas, que estava funcionando muito bem lá atrás, tá? E por quê? Porque aí, gente, a videoaula vocês acessam quando vocês quiserem, quando vocês tiverem disponibilidade. Esse quando vocês puderem, quando vocês tiverem disponibilidade, eu vou ter uma conversa com vocês aqui agora, rapidinho, é uma dica que eu dou, gente, é um conselho que eu estou dando, tá? Aí vai de cada um, tá? É se organizar. A partir do momento que vocês estão com a sexta-feira reservada para videoaulas, assistam aos vídeos na sexta-feira, no período da manhã, no período de escola, tá? Porque assim vocês vão manter uma regularidade em relação a toda a grade escolar durante a semana, tá? De segunda a sexta-feira, sabe? Não se iludam com essa coisa tipo assim, mas é um vídeo, Então ele tá lá, então essa semana eu não vou assistir, eu vou deixar, aí semana que vem eu assisto 2. Porque começa a acumular e o resultado acaba não ficando muito bacana, tá? Vou falar por mim, por exemplo, tá? Então vai ter semana que eu vou entrar com explicação de matéria para vocês, Vou dar alguns exemplos, aí eu vou dar alguns exercícios, e aí vocês vão ter uma semana para resolver esses exercícios, para que na outra semana eu entre com a correção deles, tá? Por conta de pandemia, por conta de quarentena, a gente criou nossos canais de comunicação, que são canais únicos exclusivamente para inglês, para a matéria, para discutir as nossas aulas e, sabe, que nem foi tão utilizado assim, mas nos momentos que foram utilizados de uma maneira extremamente correta, Aquilo que a gente combinou foi aquilo que a gente fez, A gente só fala de matéria, a gente só fala de inglês. Só é para tirar dúvida, para fazer alguma pergunta a respeito de alguma aula, de algum exercício, e foi assim que sucedeu. Eu achei que foi super bacana, todo mundo compreendeu e todo mundo respeitou, Então eu acho que a gente pode continuar através, do canal que a gente tem, tá? Caso surte alguma dúvida, mas até que para vocês consigam se organizar em relação a isso, poxa vida, professor, o senhor passou uma lista de exercícios, o exercício número 1, a letra C, o exercício 2, a letra A, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou entendendo, tá? Então vocês têm o tempo de uma semana, para poder me perguntar, tirar suas dúvidas, fazer os exercícios, e aí na hora que eu entrar com a correção, você conseguir acompanhar e não ficar simplesmente copiando, porque daí a gente não chega a lugar nenhum, tá? Lembrando sempre, hoje inclusive, tá? No finalzinho dessa aula, eu vou fazer a última revisão que falta
para a nossa AD. Lembrando sempre que eu já enviei a AD para o colégio, eu já passei para vocês a relação da matéria que vai cair na AD, né, as unidades que eu passei para vocês. O que falta para a gente terminar, né, o caderno de inglês do segundo ano? Olha, eu estou super contente, gente, porque o caderno do segundo ano é o caderno mais pesado do ensino médio. Eu sempre falo isso com vocês. É muita matéria, matérias inclusive pesadas, né? A gente viu aí, a gente acabou passando agora há pouco aí por discurso direto e indireto. Hoje, inclusive, eu vou fechar nossa revisão revendo voz passiva, que é uma matéria pesada também. E vocês super acompanharam, vocês tiraram as dúvidas, eu gostei muito da participação de vocês nessas aulas aí, né? Eu conversei, eu avisei que eram aulas pesadas, vocês participaram, enfim, vocês estão de parabéns, né? A participação, né? A frequência dos alunos do segundo ano tem sido excelente, e eu espero, né? E conto, não por mim, gente, por vocês, tá? Que vocês continuem simplesmente sendo o que vocês são, fazendo o que vocês têm feito, tá? Então vocês têm estado sempre presentes, vocês têm sempre participado, é só continuar, tá? A gente já está aí praticamente na segunda quinzena de outubro, né? E então, tá faltando muito pouco, né? E felizmente falta uma unidade para a gente fechar o caderno de inglês do segundo ano. Falta uma matéria de gramática, falta um texto e a gente encerra, né, a nossa matéria do segundo ano, felizmente. Então hoje, repito, eu vou fazer agora no finalzinho desse vídeo com vocês aí um último review, né, que é a revisão, que é a respeito da voz passiva. Aí a gente fecha a revisão de toda a matéria da AD, tá? Então aí depois a gente continua com o caderno, né? E caso a gente feche o caderno antes do término das aulas, tá? Eu vou fazer uma revisão, inclusive, dessa última matéria que vai aparecer nessa última lição, que são os pronomes relativos. Aí a gente faz uma revisão para a B, tá? E caso sobre algum tempo para a gente, algumas aulas, eu vou trazer textos, eu vou trazer Enem, tá? Então a gente preenche aí da melhor maneira, com material interessante, com material que tem, sabe, que tem a ver com vocês aí, que já estão começando, né, a dar aquele pontapé final, que é a entrada para o terceiro ano, aí depois é vestibular e escolher faculdade, escolher o curso, né, aquele movimento que a gente sabe, né? Então, quanto, né, à questão dos vídeos, tá? A preparação de vocês, nada mudou, gente, tá? Exatamente aquilo que eu falava lá atrás é que eu vou continuar falando para vocês aqui, né? Abre o link, dá uma lida por cima, aí vocês vão para os vídeos, tentem resolver os exercícios, qualquer dúvida tem os canais, na semana seguinte eu entro com a resolução dos exercícios, tá? Tá faltando muito pouco, como eu disse para vocês, falta só uma unidade. Nessa última unidade a gente tem um texto, tá? E a gente tem uma matéria de gramática, e o segundo ano tá encerrado, né, o cronograma de inglês. Estou super contente, porque a gente fez de uma maneira bem tranquila, né? Eu estava um pouco preocupado lá atrás, no início da pandemia, como que, né, vai ser essa questão aí de aula por vídeo e tudo mais, mas felizmente com o inglês as coisas foram extremamente tranquilas. E eu acho que, né, tem a minha parte nessa história, é óbvio, mas tem sobretudo a parte de vocês que souberam se comportar sob todos os aspectos em relação a esse momento que a gente está passando, né? Então eu acho que o que tem que ser criticado a gente critica, mas o que tem que ser elogiado a gente também precisa elogiar, né? Então vocês tiveram uma participação muito bacana, repito, né, a participação do segundo ano tem sido assim maciça nas minhas aulas. E eu acho isso assim muito bacana da parte de vocês, né? Inclusive na aula de atualidades, né, que eu combinei com vocês que as aulas de atualidades que acabariam valendo a nota quente para inglês, até para ter alguma, né, alguma valia a aula de atualidades. Todo mundo participou, todo mundo assistiu às aulas, enfim, foi muito bacana a participação assim, realmente positiva do segundo ano, tanto nas aulas de atualidades quanto nas aulas de inglês, tá? Agora, gente, eu vou abrir aqui o link, tá? Vocês abram o link aí para vocês também, tá? Que é justamente essa última parte, que é a revisão da voz passiva, que era a última coisa que estava faltando para vocês. Repito, é uma matéria pesada, mas, enfim, a gente tem aqueles macetes, né? Que eu já fui falando para vocês quando eu expliquei a matéria pela primeira vez. Eu vou repassar por eles novamente. Até fiz questão, tá, de dar um exemplo de cada tempo verbal. Vocês vão ver, número 1, presente simples, número 2, passado simples, número 3, presente contínuo e assim por diante. Eu fiz
um exemplo de cada tempo verbal, de tudo que vocês aprenderam até o momento, tá? Então, justamente para poder fixar mesmo a matéria, tá? E passei também nesse link uma série de exercícios, também, lógico, né? Tá tudo misturado, mas eu também fiz uma frase de cada tempo verbal para que vocês consigam realmente praticar cada um deles, tá? Para poder, como se diz, marcar bastante a matéria, tá bom? Então deixa eu abrir o meu link aqui, que é o link que vocês têm aí. Tá lá, review. Eu fiz questão de colocar português e inglês para evitar qualquer tipo de, poxa, eu não entendi isso aqui. Passive voice, voz passiva, né? Lembrando sempre, gente, a voz passiva em inglês é exatamente igual ao português, exatamente igual. A estrutura, 99% da matéria é exatamente igual, né? Eu comi maçã. Eu, sujeito, comi, o verbo, o objeto é maçã. Aí, na voz ativa, o sujeito faz a ação, eu comi a maçã. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação, a maçã foi comida por mim. Então, o objeto da voz ativa ele se transforma em sujeito, né? O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva, tá? E o verbo tem aquela arrumaçãozinha que eu quero bater na tecla aqui com vocês com inglês para poder fixar bem a matéria. Então, estou lendo aí o que eu digitei aqui para vocês, tá? Na voz passiva, sempre haverá um verbo a mais que na voz ativa. É só ver português. Eu comi a maçã. Voz passiva, a maçã foi comida por mim. Igualzinho, gente, tá? Tem essa vantagem. Tem muita matéria em inglês que quando você compara com o português, nossa, não tem nada a ver, tá? Mas a voz ativa e a voz passiva tem essa grande vantagem, tá? Então, eu tinha um verbo na voz ativa em português, eu tenho 2 verbos na voz passiva. Igualzinho em inglês. É sempre um verbo a mais. O verbo a mais da voz passiva sempre será o verbo to be, tá? É o verbo ser, o verbo estar, né? A maçã foi comida, de ser, né? Então, a mesma coisa. O verbo to be a mais sempre terá que estar, desculpa, no mesmo formato, na mesma conjugação, no mesmo tempo que o verbo principal da voz ativa. Eu comi a maçã. Passado. A maçã foi comida por mim. Foi passado, tá? Que equivale ao verbo to be em inglês. Então, tudo igual por enquanto. O objeto da voz ativa será o sujeito da voz passiva. Eu comi o que? A maçã. Então, a maçã, ela passa a ser o sujeito da voz passiva, igualzinho em português. O sujeito da voz ativa será o agente da passiva na voz passiva. Eu comi a maçã. A maçã foi comida por mim, né? Então, o eu, que era o sujeito da voz ativa, ele se transforma no agente da passiva na voz passiva. Só que em inglês tem um detalhezinho aí. Eu até acho que simplifica, tá? Quando em inglês o sujeito for they, eles, elas, people, as pessoas, ou qualquer outro termo genérico que você não consiga dizer quem é, você simplesmente não cita, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? Eles comeram algumas maçãs, tá? Em português eu teria que falar o quê? Algumas maçãs foram comidas por eles. Em inglês, eles ou elas, they, eu não vou citar. Então seria a mesma coisa que ficasse assim, ó. As maçãs foram comidas. Ponto. Você para no verbo, tá? Você não cita, porque em inglês termos indeterminados a gente não cita na voz passiva, tá? Então, na verdade, ele até encurta, ele facilita, tá? O agente da passiva na voz passiva será sempre introduzido acompanhado pela preposição by. É o por em português, tá? Eu comi uma maçã. Uma maçã foi comida por mim. Ana leu o livro. O livro foi lido pela, né? Por, que é por mais a, pela Ana, né? Então, esse por, pelo, pela em português é o by em inglês, também mais facinho. Em português ainda tem essa questão de por, pelo, pela, né? Em inglês é by para todo mundo e acabou, tá? E o verbo principal da voz ativa sempre irá para o particípio passado, de uma maneira, falando isso de uma maneira mais fácil, aquela famosa terceira coluna na voz passiva, que é o que acontece em português, gente. Eu comi uma maçã. Uma maçã foi comida. Comida está no particípio, tá? É que às vezes a gente não para muito para pensar em português, porque é tão automático, né? É o idioma da gente, a gente não pensa para falar, a gente já fala, né? Mas comida, né, está no particípio passado, que é a terceira coluna em inglês. Então também é tudo igual, tá?
Aí agora eu coloquei para vocês uma aplicação como eu havia combinado com vocês. Eu fiz um exemplo de cada, tá? Eu fui até o exemplo número 9, tá? Que são os verbos anômalos ou modais. É a mesma matéria, mas ela tem dois nomes em inglês. Você pode chamar da maneira que você quiser. Anomalous verbs, ou então modals, né? Verbos anômalos ou modais. Para facilitar, a lista é mais longa, tá, gente? Por isso que eu coloquei, inclusive, reticências aí. Mas os principais verbos anômalos, eu coloquei todos aí, tá? Então, inclusive, se eu colocar esse, né, alguma coisa do tipo na prova, e com certeza eu devo colocar, tá? Serão com esses que eu estou citando. Can, o passado dele está aí, could. May, o passado dele é might. Must, o passado dele é had to. E aí depois a gente tem o should e o ought to, tá? Então, combinando com vocês, que era já o que a gente havia visto na apostila, não mudou nada, os verbos anômalos mais comuns, esses eu preciso saber realmente, tá? E em seguida eu estou entrando com exercícios, tá? Da letra A até a letra I, que nada mais é também do que até o número 9, tá? Eu fiz questão de dar um exemplo de cada, um exercício de cada, para você poder, né, ratificar, confirmar a compreensão de cada estrutura, tá bom? Então, segundão, nessa primeira aula de hoje, tá? É isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Queria agradecer vocês mais uma vez aí pela participação, tá? E, gente, não mudou nada, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, a gente conversa, a gente esclarece o que tiver que esclarecer. E, felizmente, para a nossa matéria, a gente está por muito pouco aí para fechar o nosso caderno, tá bom? Gente, um grande abraço, uma ótima semana, continuem se cuidando, tá bom? E até a próxima aí. Valeu, segundão. Obrigado.